Olá pessoal, professor Ademir Franco aqui com vocês novamente. Agradeço a todos por estarem acompanhando o Mandcast Pesquisa e também o Mandcast. Estamos ainda em quarentena e por isso gravando vídeos aí das nossas casas e espero estar alcançando aí a grande maioria de vocês. No episódio de hoje do nosso Mandcast Pesquisa, trazemos um artigo na área de ortodontia, publicado em 2019 na revista Angle Orthodontics. Espero que esse artigo seja útil para vocês. Apreciem o conteúdo. O artigo abordado hoje no nosso Mandcast Pesquisa foi desenvolvido pelos autores Camila Juliana Storto, Agnaldo Silva Garcês, Hideo Suzuki, Carla Garcês Kuzmanik, Islam Elkenawi, Won Moon e Celi Sayuri Suzuki. Os autores desenvolveram uma pesquisa na área de ortodontia, e nesta área, os tratamentos propostos são estabelecidos de acordo com o diagnóstico obtido para cada paciente. Dentre os possíveis diagnósticos estabelecidos na ortodontia, existe a deficiência transversal da maxila. Nesse tipo de condição, os pacientes geralmente vão apresentar uma maxila estreita, lembrando que a maxila é o osso que sustenta os nossos dentes superiores. Outro sinal clínico que também é observado nos pacientes que apresentam a deficiência transversal da maxila é a respiração bucal. Então, como o próprio nome dessa condição já indica, os pacientes vão respirar pela boca. E esse tipo de respiração vai desencadear uma série de alterações no organismo, como, por exemplo, alterações posturais. Então, o trabalho salienta muito essa importância do conhecimento odontológico para o tratamento de condições bucais que não se restringem necessariamente à boca, mas que possuem um impacto no corpo como um todo. Nos pacientes mais jovens, a técnica geralmente utilizada para a correção desse tipo de condição bucal é fundamentada na movimentação dos ossos da maxila. E essa movimentação ela se dá pela utilização de um aparelho ortopédico. Já nos adultos, a opção se torna um pouco mais invasiva, tornando-se então cirúrgica. Contudo, recentemente surgiu uma alternativa para esse tipo de intervenção, na qual microimplantes são posicionados na região do palato do paciente ou no céu da boca. E utilizando esses implantes como ancoragem, o profissional é capaz de separar os ossos da maxila, fazendo com que a discrepância transversal seja corrigida. Então, tendo em mente o diagnóstico e o possível tratamento para esta condição pela utilização dos microimplantes, os autores decidiram fazer um desenho de pesquisa, no qual observavam por meio de exames por imagem, mais especificamente pela tomografia computadorizada, as vias aéreas superiores dos seus pacientes antes e depois do tratamento realizado. Com a visualização dos dados obtidos por diversos gráficos, os autores conseguem fazer um comparativo entre o desempenho respiratório dos pacientes antes do tratamento com os microimplantes instalados no céu da boca e após a instalação dos implantes e movimentação dos ossos da maxila. Uma terceira avaliação é também acrescentada para o acompanhamento dos pacientes 5 meses depois do procedimento realizado. Pode-se observar no gráfico a seguir os resultados deste trabalho compilados de forma visual. Na coluna da esquerda é possível observar a característica do desempenho respiratório do paciente antes do procedimento realizado. Já nas duas colunas da direita, é possível observar um aumento desse desempenho respiratório que se deu logo após o procedimento de expansão dos ossos da maxila, assim como 5 meses após, mostrando que os ganhos obtidos com este tipo de tratamento eram ao menos duradouros durante 5 meses. Os autores ainda complementam os dados, providenciando resultados sobre o volume das vias aéreas superiores. E esses resultados podem ser observados no artigo tanto por meio de gráficos quanto por meio de figuras. Então, nas imagens expostas agora, é possível observar a coluna cinza representando o estágio inicial da condição do paciente, antes do procedimento terapêutico. Da mesma forma, a imagem de letra A representa também este momento. Já a coluna preta representa o paciente após o tratamento. E da mesma forma, observa-se na figura B a condição do paciente depois de tratado. Finalizando este artigo, os autores apontam que os testes estatísticos realizados revelam uma diferença significante ou muito importante entre a condição do paciente antes do tratamento e depois do tratamento.
A deficiência transversal da maxila é detectável na infância e na adolescência, podendo se estender à fase adulta quando não tratada e tendo grandes impactos. Em consulta com o seu cirurgião dentista, questione a sua condição de saúde bucal e apresente eventuais sintomas que tenha experimentado. E lembre-se que as doenças da boca não se restringem somente a ela, mas podem afetar o seu corpo como um todo. Obrigado por terem assistido o nosso conteúdo até aqui. Eu vou pedir para que você, por favor, clique no sininho para que o YouTube possa entender que você gosta desse conteúdo e assim você receberá notificações. Se puder deixar um like, também agradecemos. Desejo uma ótima semana a todos. Obrigado.